Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 8 do livro do Patrick. Vimos até então a definição de fármacos, vimos sobre interações intermoleculares, estudamos um pouquinho mais, aprofundamos o nosso estudo em relação à farmacodinâmica, vimos as enzimas como alvos de fármacos e hoje nós vamos estudar receptores como alvos de fármacos, né? Nessa aula introdutória, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a interação mensageiro-receptor. Nessa aula, nós vamos ver que a função do receptor, ela está relacionada em receber esse mensageiro, esse ligante. Com isso, ocorre a interação e, ocorrendo essa interação, eu tenho um efeito. Mas para que isso ocorra, essa interação deve ocorrer um ajuste induzido no meu receptor, ok? E aí sim eu tenho as interações, ocorre exatamente nessa mensagem, esse efeito, e com isso, posteriormente, o mensageiro ele pode sair desse receptor, né? Já promoveu seu efeito, já pode sair e ele pode ser eliminado, ok? Bom, então a maioria dos receptores está localizado exatamente na membrana celular. Os receptores são ativados por mensageiros químicos, neurotransmissores ou hormônios. Os receptores contêm um local de ligação que está localizado na superfície do receptor, que é reconhecido pelo mensageiro químico. A ligação desse mensageiro envolve as interações intermoleculares que nós já estudamos, e essa ligação resulta em um ajuste induzido da proteína receptora, né, do nosso receptor, ok? A alteração na forma do receptor resulta esse efeito dominó. E o que é esse efeito dominó? É um efeito conhecido como transdução de sinal, levando a um sinal químico sendo recebido dentro da célula, ok? Esse mensageiro químico, ele não entra na célula, ok? Ele interage com esse receptor que está na superfície e sai, né? Ele interage, promove o efeito, promove esse efeito dominó, né? Através dessa transdução de sinal, mas ele não entra na célula, tá? Em seguida, ele sai do receptor sem alterações e não fica permanentemente ligado. Falando sobre o sítio de ligação. O que é esse sítio de ligação que eu vou ter lá nesse meu receptor? É uma cavidade hidrofóbica ou uma fenda na superfície do receptor, equivalente ao sítio ativo de uma enzima, que nós vimos, né, no estudo do capítulo 7. Aceita e liga ao mensageiro químico e contém aminoácidos que se ligam ao mensageiro, ok? E não ocorre reação de catálise, né? Que nós observamos lá quando o alvo é uma enzima. Então, nesse meu receptor, eu tenho exatamente essa cavidade, ok? Onde está localizado o sítio de ligação, onde esse meu mensageiro ele vai se ligar, ok? E promover o ajuste. Essa ligação do mensageiro, ela ocorre da seguinte forma. O mensageiro chega próximo ao esse meu receptor, promove o ajuste induzido e consegue, né, interagir, ok? Nessa ligação, o que nós temos que observar? Esse sítio de ligação é quase a forma correta para o mensageiro, tá? Então, ele vai ter uma forma já parecida para receber esse mensageiro, ok? E quando esse mensageiro chega nesse receptor e ocorre a interação, essa ligação altera a forma do receptor, que é o que nós chamamos de ajuste induzido, tá? Essa forma alterada do receptor leva a outros efeitos, que é a transdução de sinal, né? Lembra do efeito dominó? Então, ocorre a interação, ocorre o ajuste induzido e isso vai promover exatamente esses outros efeitos, a transdução de sinal, ok?
Para que isso ocorra, eu preciso das forças de interação, que nós já estudamos, né? Lá no início, lá no capítulo 1. Iônica, interação de hidrogênio, de Van der Waals. Então, nós temos vários tipos de interações que podem acontecer nessa interação entre o meu mensageiro e o receptor, ok? Um exemplo, eu tenho o receptor. Nesse receptor, eu tenho o sítio de ligação, né? Está localizado na superfície desse meu receptor. Ele tem exatamente a presença de resíduos de aminoácidos. Esses resíduos de aminoácidos têm as suas características, né? Carregado positivamente ou negativamente, tem uma região hidrofóbica, isso vai determinar, né, que são esses grupamentos, esses grupos funcionais, eles vão ser os grupos de ligação que vão interagir com o meu fármaco, ok? O meu fármaco chegou, esse meu mensageiro chegou, vai promover essa interação. Nesse caso aqui eu tenho a interação de Van der Waals, eu tenho a ligação iônica, eu tenho a interação de hidrogênio, ok? Mas temos um detalhe, né? Esse ajuste induzido que promove, né? Então, assim que esse meu fármaco chega, ele tem que promover esse ajuste induzido. O sítio de ligação, ele altera a forma exatamente para maximizar a interação ou a ligação desse meu mensageiro com o meu alvo, tá? Então, essa interação intermolecular. Então, esse ajuste induzido, ele vai maximizar essa interação. Então, já tenho os grupamentos, né? Já tenho os grupos funcionais que vão interagir, os grupos de ligação que vão interagir com o meu fármaco. Com o ajuste induzido, ele vai potencializar, ele vai maximizar essas interações, ok? Então, você observa que ele vai ser fundamental para eu ter essa interação da melhor forma, né? Então, aqui eu tenho as interações ocorrendo, só que não num comprimento, por exemplo, ideal, para eu ter a força máxima de interação. Aqui não, aqui eu já tenho exatamente os comprimentos de interações, exatamente da forma otimizada, né? Da forma que eu preciso ter para eu ter a interação máxima, ok? Então, o processo geral de interação mensageiro-receptor, eu tenho o receptor, mensageiro, né? Ele se aproxima, ocorre o ajuste induzido exatamente para ocorrer, para maximizar essa interação. Promoveu essa interação, promoveu essa transdução de sinal, né, que onde eu vou observar os efeitos, as respostas biológicas. Em seguida, ele sai e o meu receptor ele volta a ter exatamente o sítio de ligação da forma original, da forma em que ele já era, ok? O que nós precisamos observar nesse processo geral? As interações de ligação, elas devem ser suficientemente fortes para manter o mensageiro o tempo suficiente para que a transdução de sinal ocorra, ok? E elas também devem ser fracas o suficiente para permitir que o mensageiro saia. Nós vimos isso lá no início, né, das nossas aulas. Esse processo, essa interação, implica em um bom equilíbrio de interações, né, de ligação. Os mensageiros tendem a se ligar e partir rapidamente. Se ligam, sai. Se ligam e sai. E com isso, nós podemos desenhar fármacos baseados na estrutura desses mensageiros. Um desses fármacos, um tipo de fármacos, né, que nós podemos desenhar, são os agonistas, que são fármacos, são drogas projetadas para imitar o mensageiro natural. E os agonistas, eles devem se ligar e sair rapidamente. O número de interações de ligação é importante para definir o tempo em que esse fármaco ele vai ficar, né, interagindo e vai permitir com que ele saia para, então, o efeito, essa transdução de sinal, né, acabar. Né? Nós não precisamos que ela fique, né, ad eterno, ok? Bom, entenderam até aí? Lembrando que a nossa referência é o Patrick, essa aula de hoje é o início do capítulo 8 do Patrick, ok? Gostou da nossa aula? Então não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!